Capítulo 33. Casa na árvore de quem? Sara lutou para manter sua mente no que acontecia na aula. Parecia um dia muito longo. Ela tentou imaginar o que o Sr. Wilson queria conversar com eles, mas cada vez que ela pensava em encontrá-lo, seu coração disparava e ela perdia o foco nos pensamentos. Ele era um homem grande, e mesmo que Sara o tivesse visto muitas vezes na cidade, nunca falou com ele. Ele era bem conhecido na comunidade e tinha uma das maiores fazendas. Sara não tinha certeza qual dos pastos no vale pertencia a ele, mas ela sabia que ele tinha muitas terras. Finalmente, de novo, Sara voltou ao pensamento fácil de encontrar, de balançar na árvore com Sete. Ela sempre gostava de relembrar sua primeira descida da corda e seu primeiro pouso perfeito. É incrível quanto prazer você pode ter apenas por lembrar o mesmo momento feliz várias vezes, pensou Sara e sentiu arrepios por todo o corpo. Quando o sinal tocou, ela saltou e correu da sala de aula. Colocou todos os seus livros no armário e correu pelos portões da frente até a ponte de tronco. Sete já estava lá, aguardando quando ela chegou. Ambos estavam sem fôlego e sorrindo. Bem, aqui vamos. Vejamos o que acontece, disse Sara. Eles caminharam pelo longo gramado até a porta da frente da casa dos Wilson. Sara não deixou de notar como tudo parecia adorável dentro desse jardim. Grandes árvores sombreavam o caminho e grama delicada crescia entre as pedras planas que formavam o caminho. Eles bateram a grande aldraba de bronze da porta e aguardaram. A Sra. Wilson veio até a porta com um sorriso de boas-vindas. Sara, obrigada por ter vindo. E quem é este belo jovem? Sou Sete Morris. Prazer em conhecê-la. Sara sorriu. Sete pareceu firme e formal. Ela pensou que se ele estivesse usando um chapéu, teria tirado nessa hora. Entrem e sentem-se. Eu fiz biscoitos para vocês. Suponho que suas mães não vão importar, certo? Não, muito gentil de sua parte. Fiquem confortáveis. Vou buscar os biscoitos. Meu marido deve chegar em instantes. Sara e Sete sentaram-se desajeitadamente no grande sofá. Essa era a casa mais bonita que Sara já tinha entrado, e ela pôde perceber pelo modo como Sete olhava ao redor que essa era uma experiência incomum para ele também. Eles ouviram uma porta de carro bater, e a Sra. Wilson chegou com os biscoitos. Ah, aí está ele, bem na hora, como sempre. Imagino que ele vai lavar as mãos e logo estará aqui. Vamos, comam alguns biscoitos. Voltarei logo. Sara mordeu seu biscoito. Ela tinha certeza que estava delicioso, mas ela não estava com muita vontade de comê-lo. Sua mente estava girando e seu coração estava disparado. Eu nunca estive tão nervosa antes. Nem eu, disse Sete. O Sr. Wilson entrou na sala. Bem, aí estão. Você deve ser a famosa Sara, que escala árvores como se tivesse nascido nelas e resgata gatinhos. Sara sorriu e disse, sim, senhor. E quem seria você? Disse o Sr. Wilson, pegando a mão de Sete e apertando-a vigorosamente. Sete Morris, senhor, disse Sete, engolindo seco. Esse era um homem poderoso, talvez o homem mais poderoso que Sete jamais viu de perto. E se eu entendi corretamente, são vocês dois que andam invadindo até minhas árvores pelos últimos meses. Sim, senhor, Sete e Sara disseram juntos. Muito bem, o Sr. Wilson sentou-se olhando para eles atentamente. Quem amarrou a corda na árvore? Fui eu, senhor. E quem construiu a casa na árvore? Fui eu, senhor. O Sr. Wilson inclinou-se para a frente e pegou um biscoito do prato na mesa. Eu estive na sua casa da árvore, ou acho que eu deveria dizer minha casa na árvore, ontem. Olhei muito bem para ela. Devo dizer que fiquei impressionado com a firmeza da construção. Onde você conseguiu os materiais para isso? Bem, senhor, Sete engoliu. Eu consegui de alguns lugares. O professor de marcenaria deu-me algum material, sobras e coisas assim, que ele iria jogar fora. O professor de educação física deu-me a corda, porque é muito áspera para escalar e estava fazendo muitas bolhas nas mãos dos garotos. Meu pai trabalhava na loja de ferragens e levou algumas sobras para casa, algumas aparas. Seu pai lhe ensinou como construir daquele jeito? Não realmente, eu aprendi por conta própria. Gosto de trabalhar com madeira. Sara sorriu.
A conversa parecia estar confortável. Meu pai, na verdade, é fazendeiro. Pelo menos é o que ele mais tem feito. Mas ele poderia ensinar-me a construir. Quero dizer, se eu pedisse. Ele é muito bom nisso. Quero dizer, ele pode fazer quase qualquer coisa. Bem, filho, eu queria encontrar a pessoa que fez aquele ótimo trabalho na casa da árvore. Meu capataz está para se aposentar. Seus filhos estão crescidos e eu acho que ele está cansado de trabalhar. Ele diz que vai ficar até que eu consiga alguém para substituí-lo, mas ele não quer mais trabalhar duro. Eu pensei que ele poderia ter alguém como você para ajudá-lo. Ele poderia lhe mostrar o que precisa por um tempo até que eu encontre um capataz que o substitua. Uma ideia explodiu na cabeça de Seth, e a mesma ideia explodiu na cabeça de Sarah ao mesmo tempo. Eles se olharam, sabendo o que cada um estava pensando. E então a Sra. Wilson falou: Stuart, talvez você possa contratar o pai do rapaz. Parece que ele é exatamente quem você está procurando. O Sr. Wilson ficou quieto por um instante. Sarah e Seth estavam quietos. Parecia até que ninguém estava respirando. Então o Sr. Wilson falou: Você disse que seu pai trabalha na loja de ferragens? Sim, senhor. Homem alto, magro, cabelo da cor do seu? Sim, senhor. Creio que eu o encontrei outro dia. Ele me ajudou um bocado. Ficou até mais tarde, não reclamou nada. Sarah e Seth olharam-se com satisfação. Eles mal podiam acreditar que a Sra. Wilson tinha realmente dito o que eles haviam pensado. Tudo estava caminhando tão rápido. Você disse que seu pai está procurando trabalho? Sim, senhor. Quero dizer, acho que sim. O Sr. Wilson pegou sua carteira do bolso e tirou algo dela. Ele deu para Seth. Dê meu cartão para seu pai. Peça para ele me chamar se estiver interessado em dirigir meu rancho. Diga que eu gostaria de conversar a respeito. Pode ter um lugar para você também, Seth, se quiser. A Sra. Wilson ficou na porta irradiando alegria. Sim, senhor, Seth exclamou, olhando o cartão de visitas como se fosse ouro brilhante. Eu entregarei a ele imediatamente. Sarah alcançou um guardanapo que a Sra. Wilson colocara na mesa na frente dela. Ela não havia notado, mas as pequenas gotas de chocolate do seu biscoito haviam derretido na sua mão. Ela enfiou o último pedaço do biscoito na boca e limpou as mãos no guardanapo. Bem, crianças, disse o Sr. Wilson. Obrigado por terem vindo. Sarah, obrigado por ajudar a Sra. Wilson. E Seth, aguardarei o seu pai fazer contato. E se vocês, crianças, quiserem brincar na minha casa da árvore, bem, acho que está tudo bem para mim. Mas tenham cuidado, ouviram? Sarah e Seth ficaram fora do alpendre. Eles não sabiam se riam, se choravam ou se gritavam. Eles fizeram o que podiam para se conter enquanto fingiam calma por todo o caminho até o fim do gramado. E só então saíram pulando e gritando de alegria por um quarteirão e meio. Ninguém acreditaria no que aconteceu, Sarah. Nós conseguimos, nós conseguimos, nós conseguimos. Capítulo 34. Não importa o que. O que faz ele pensar que eu tenho o mínimo interesse em trabalhar no seu rancho extenuante? O pai de Seth falou quando ele pôs o cartão do Sr. Wilson sobre a mesa. Seth ficou aturdido com a resposta do pai para o que ele considerava uma miraculosa boa nova. Em primeiro lugar, o que diabos você estava fazendo lá? Seth ficou quieto. Ele sabia que jamais seria capaz de explicar para seu pai a longa lista de milagres que a lei da atração providenciou, que culminaram no encontro com o Sr. Wilson. Seth aprendeu com muitas experiências passadas que quando seu pai estava nesse mau humor, o melhor a fazer era ficar quieto. Quanto menos falasse, melhor. Seu pai parecia ter a mania de distorcer todas as boas intenções em algum ato de transgressão. Seth sentia os olhos enchendo-se de lágrimas. Como isso podia estar acontecendo? Como podia algo tão maravilhoso transformar-se em algo tão terrível? Seria realmente possível que seu pai fosse deixar essa oportunidade? Vai, saia daqui, seu pai gritou. Seth ficou feliz em sair dali antes que seu pai visse as lágrimas em seus olhos. Ele lavou o rosto, penteou o cabelo, saiu pela porta da frente e correu o caminho todo até a escola. Ele cortou pelo campo de futebol, passou pelo vestiário dos meninos, subiu as escadas do ginásio, subiu na arquibancada e aguardou o sinal. Ele não queria encontrar-se com Sarah naquela manhã. Ele não queria contar-lhe essa terrível notícia. Não há motivo para estragar o dia dela também, pensou Seth.
Sara procurou por Sete o dia todo. Ela mal podia esperar para saber o que aconteceu. Ela só sabia que o pai dele ficaria emocionado por ter essa oportunidade de trabalho tão maravilhoso. O último sinal tocou. Sara ficou imaginando por que não viu Sete o dia todo, mas ela estava tão feliz por poder voltar à casa da árvore que ela não deu atenção à preocupação. Sete já estava empoleirado na casa da árvore quando Sara chegou. Ela subiu a escada alegremente, mas no primeiro olhar para a face de Sete, ela soube que algo estava muito errado. O que houve? Ela perguntou. Meu pai não quer o emprego. O quê? Espantou-se Sara. Ela não podia acreditar no que estava ouvindo. Sara sentiu raiva. Como ele pode... Salomão chegou do alto. Boa tarde, meus bons amigos sem penas. Oi, Salomão. Sara resmungou. Sete não levantou os olhos. Essa é uma parte muito importante da manifestação. Que manifestação? Retornou Sete com raiva. Não está se manifestando. Acabou. Meu pai se encarregou disso. Bem, se fosse você, eu não teria tanta certeza. Por quê? Você sabe algo que não sabemos? Perguntou Sara, esperançosa. Bem, e eu sei que vocês ainda têm a sua visão para focar. E eu sei que se vocês continuarem a focar na sua versão do cenário, do seu estado de sentir-se bem, a lei da atração pode confirmar e ajudá-los. Mas Salomão, meu pai disse que não quer um emprego. Eu sei como isso parece, mas a lei da atração é poderosa. Seu pai é um homem muito orgulhoso, Sete. E ele teve uma reação muito forte com essa oferta, sentindo-se rejeitado pelo Sr. Berg. Mas você não deve deixar a realidade atual fazer você perder a sua conexão. Lembre que seu poder de influência depende de você manter-se conectado à fonte. Eu percebo que é sempre mais fácil permanecer conectado à fonte quando as coisas vão bem, mas os criadores mais poderosos continuam conectados à fonte, não importa o que aconteça. Vejam, crianças, existem criadores de bom tempo e criadores de qualquer tempo. É fácil ser um criador de bom tempo, sendo feliz quando tudo está do jeito que você gosta. Mas quando você é capaz de manter a sua vibração e sentir-se bem sob todas as condições, aí é que a sua verdadeira habilidade criadora se mostra. E além do mais, sua visão e a lei da atração já trouxeram vocês tão longe, eu não desistiria dessa visão tão cedo. Sara estava sentindo-se muito melhor. Salomão já tinha conversado com ela em tantas crises. Sete também parecia mais iluminado. Bem, e o que você acha que eu devo dizer ao meu pai? Oh, eu não diria nada a ele, não sobre esse assunto, respondeu Salomão. Eu apenas manteria a visão de um resultado feliz e deixaria a lei da atração descobrir como realizá-lo. Você se preocupa muito, meu amigo. Tenha fé no resultado feliz. É que quando meu pai põe algo na cabeça... Sete parou no meio da sentença, ciente de que estava adicionando a vibração de que ele não queria. Salomão sorriu. Veja, Sete, isso é que é fé. Manter a visão daquilo que você realmente deseja, mesmo quando as evidências apontam para o oposto. Fé é confiar na lei da atração e estar disposto a ser paciente enquanto ela faz seu trabalho. Gostaria que fosse logo. Seja paciente enquanto a lei da atração faz seu trabalho, repetiu Salomão. Sete e Sara riram. Ok, Salomão, vou cuidar disso. Se eu estivesse em seu lugar, eu me aqueceria em apreciação, ficando nessa casa da árvore. Eu reconheceria como as coisas estão indo bem para você. Eu lembraria que um dia vocês foram banidos deste glorioso ninho e no outro dia vocês ganharam a gloriosa posse de uma permissão de acesso ilimitado. E isso é algo incrível. Vocês concordam? Sim, responderam ao mesmo tempo. Eu notaria como vocês são poderosos e como o universo alinhou uma sequência de circunstâncias e eventos perfeitos para ajudar vocês, e então eu notaria que essa sequência de circunstâncias e eventos nunca termina. Boas coisas fluirão eternamente para vocês. Fiquem de olho nas evidências disso. Percebam que no primeiro instante, antes de tantas coisas maravilhosas acontecerem, vocês tiveram que criá-las em sua mente. Mas agora, vocês têm o benefício de poder lembrar dessas coisas enquanto vocês continuam a criar coisas boas em sua mente. Por isso é que fica cada vez mais fácil. Divirtam-se com tudo isso. E com essas últimas palavras poderosas, Salomão voou para longe. Essa é uma ave otimista, disse Sete, rindo enquanto Salomão ia embora. Sara riu. Eu só queria ser como ele. Eu também.
Capítulo 35. É hora de uma soneca? Sara não viu Seth na escola o dia todo. Ela não podia acreditar que seus caminhos não tivessem cruzado. Ela queria encontrá-lo. Assim, se ele precisasse, ela daria uma levantada em seu astral. Ela sabia que ele devia estar tendo dificuldade para manter-se sentindo-se bem com tanta coisa negativa em casa. E então, ela lembrou de Salomão ter ensinado a ele sobre ignorar o que é, se isso não lhe agrada, e no lugar, pôr sua atenção no seu sonho ou visão. Ela e Seth praticaram isso com frequência, mas ela sabia que estava ainda longe de ser capaz de controlar seus pensamentos sempre. E ela não sabia se Seth estava conseguindo isso, porque ele estava vivendo no meio do problema todo. Sara pensou como Seth tinha se tornado tão bom amigo, e por um momento ela sentiu um forte nó no estômago ao imaginar que Seth poderia mudar-se de cidade. O sentimento de vazio foi tão forte que quase lhe tirou o fôlego. Ufa, ela disse alto. Acho que está claro que isso não combina com meu desejo. Sara respirou fundo e tentou encontrar um pensamento melhor. Sua mente foi imediatamente para a casa da árvore e para os balanços na corda sobre o rio que Seth amarrou tão bem. Então, ela pensou na plataforma e neles sendo proibido de ir até lá, e como tudo se resolveu tão maravilhosamente. Ela pensou na gentil Sra. Wilson e sua gatinha, e no rude Sr. Wilson com seu brilho no olhar. Ela pensou no querido e doce Salomão e na amável orientação que ele sempre oferece. Ela lembrou como acreditou que seu coração fosse se partir quando ele morreu, como ele ainda sobreviveu quando a pior coisa possível aconteceu, e como de várias maneiras as coisas na verdade ficaram melhores depois daquilo. Aquele ponto que parecia ser o fim absoluto da alegria acabou tornando-se o ponto inicial de uma alegria ainda maior. Um bando de gansos passou voando e grasnando sobre ela, e Sara sorriu ao lembrar os primeiros ensinamentos de Salomão sobre pássaros da mesma plumagem que voam juntos, e lembrou da sua primeira introdução às ideias da lei da atração. Cara, foi um longo caminho, ela admirou-se. Sara notou como em poucos minutos que ela deliberadamente ficou escolhendo pensamentos, desapareceu aquele aperto desagradável no estômago. Ela sorriu ao perceber que estava fazendo exatamente aquilo que Salomão lhe ensinou, definir sua própria vibração. Vou esperar mais 2 minutos, e se Seth não aparecer, vou até a casa da árvore. Ele pode nem ter vindo à escola hoje. Provavelmente vai me encontrar lá, pensou Sara. 2 minutos se passaram e ela dirigiu-se à casa da árvore. Enquanto caminhava, suas preocupações retornaram. Esperar que Seth estivesse esperando por ela na casa da árvore, mas não ter certeza disso, apenas lembrou a ela como era importante que ele estivesse lá. Bem, mesmo se ele não estiver lá, isso não significa nada. Há milhões de coisas que poderiam impedi-lo de ir à escola ou à casa da árvore. E isso não faz a menor diferença. Ela fingiu, mas seu medo não mudou em nada. Na verdade, até piorou. Quanto mais Sara lutava para livrar-se da ideia de Seth mudando-se de cidade, pior ela se sentia. Isso é ridículo, ela disse em voz alta. Eu sei que posso controlar como eu me sinto. Eu preciso de uma energia de apreciação. Sara lembrou do jogo de Salomão. Vamos ver, lembrar de algumas coisas que eu aprecio. Eu aprecio como a lei da atração funciona para mim e para todos. Eu aprecio como a Sra. Wilson nos ajudou até a casa da árvore de volta. Eu aprecio como a gatinha da Sra. Wilson me apresentou a ela. Eu aprecio como a Sra. Wilson nos apresentou ao Sr. Wilson. Eu aprecio conhecer Seth. Cada vez que ela pensava sobre Seth, aquele sentimento triste e doente retornava em seu estômago. Uma lágrima rolou sua face. Oh, Salomão, ela suspirou. O que farei se Seth se mudar? Como poderei encontrar outro amigo como ele? Sara enxugou o rosto com a manga e estava brava consigo própria por estar ficando triste. Isso não está ajudando a ninguém, disse em voz alta. As palavras de Salomão estavam se acumulando em sua mente. Defina sua própria vibração. Não preste atenção ao que é. Mantenha sua atenção no resultado feliz. A lei da atração fará seu trabalho. Não desista tão fácil. Acalme-se. Tudo está bem aqui. Essas palavras ajudaram. Sara subiu a escada da árvore. Seth não estava lá, nem Salomão. Onde estão vocês? Sara disse alto.
Sara tentou encontrar pensamentos felizes, mas a realidade do agora e a ausência de Sete eram muito fortes para ela superar. Uma longa soneca é uma boa ideia, disse Salomão, descendo até o chão da casa da árvore. Salomão, onde esteve? Em todo lugar, Salomão sorriu. Salomão, Sara começou, e Salomão interrompeu. Sara, algumas vezes a melhor coisa a fazer é tirar sua mente de qualquer coisa que a esteja preocupando. A lei da atração está tomando conta das coisas. Vá para casa, doce menina, e vá dormir cedo. Salomão foi até o galho onde a corda estava amarrada e dali voou para longe. Caramba, nem Salomão pode me levantar ao astral, choramingou. Ela desceu da árvore e foi para casa. Preciso dormir. Capítulo 36. Lembre sua visão. Esse foi o primeiro dia desde a chegada na cidade que Sete não foi à escola. Ele acordou com o barulho da mãe trazendo caixas para a sala, arrumando-a para que ficassem prontas para empacotar. Para que são todas essas caixas? Perguntou Sete, como se não soubesse. Ele pisou sobre elas e ao redor delas para chegar à cozinha. Para empacotar. Estamos nos mudando, disse sua mãe calmamente. Sete pôde ouvir o descontentamento em sua voz. Apesar de sua mãe não comentar sobre nada, Sete sentiu que ela realmente começou a gostar dessa pequena cidade montanhosa. Ela parecia mais contente do que Sete jamais vira antes. E mesmo que ela estivesse sempre ocupada e trabalhasse duro, mais do que Sete achava necessário, essa estada nessa casa, com o marido ganhando bem na loja de ferragens, foi um alívio na dura vida de fazendeira que teve até hoje. Sete sentiu-se triste ao ver sua mãe. Ele podia senti-la temendo o futuro desconhecido. Ou talvez não fosse assim tão desconhecido, pensou Sete. Comece a se despedir, filho. Parece que não ficaremos aqui muito mais que uma semana. Sete sentiu um grande aperto na garganta. Ah, ele disse, saindo para a varanda. Salomão, ele murmurou. Lembre de sua visão. A voz de Salomão respondeu em sua cabeça. Segurando na coluna da varanda, Sete fechou os olhos e se viu balançando na corda da árvore. Em sua mente, ele pôde ouvir a voz de Sara rindo, e ele pôde sentir o vento em seu rosto. O aperto na garganta desapareceu, e ele sentiu-se melhor. Vá mais longe, disse a voz de Salomão. Veja sua mãe. Sete manteve os olhos fechados com força. Ele imaginou sua mãe trabalhando alegremente pela casa. Ele imaginou-a sentindo alívio. Ela estava sorrindo. Ele sentiu alívio imediato. Esse é um bom trabalho, disse a voz de Salomão em sua mente. Sete abriu os olhos. Ele podia ouvir sua mãe movendo as caixas, mas ele lutou para manter sua atenção em alguma outra coisa. Ele não queria voltar à dolorosa realidade. Ele queria manter sua atenção em sua visão escolhida. Não sei onde você tem passado o seu tempo, filho, mas seja onde for, é melhor que vá passar algum tempo lá enquanto pode. Sua mãe estava realmente encorajando ir até a casa da árvore? Parecia que sim. Sete disparou pela varanda e correu pela trilha Tucker. Subiu, subiu, subiu em sua gloriosa árvore e sentou lá, sozinho, sem fôlego e exultante. Boas coisas fluirão até você. Fique de olho nas evidências disto. Sete lembrou as palavras de Salomão. Ele sorriu. Sua mãe acabara de dar-lhe evidência de que o bem-estar estava fluindo. Sete fechou os olhos e, em seu estado de conexão, imaginou boas coisas. Ele fingiu que seu pai estava feliz. Ele não tentou descobrir por que ele estava feliz. Apenas imaginou feliz. Ele mentalmente imaginou sua mãe sorrindo. Ele viu Sara sorrindo. Aquilo era fácil. Sete agarrou sua corda de balançar e, com os olhos fechados, ele saltou da árvore, balançando para frente e para trás, com o vento em seu rosto, sentindo o seu voo e sabendo, pelo menos neste breve momento, que tudo estava realmente bem. Capítulo 37. O bem-estar é abundante. Ao ouvir os sinos de vaca da porta da frente batendo, indicando que alguém havia chegado, o pai de Sete veio da sala dos fundos da loja de ferragens. Posso ajudá-lo em algo? Preciso de parafusos mais longos para essas maçanetas. Elas ficam caindo desses parafusos pequenos. Deve ter aqui. Deixe ver. Acho que estes servirão. Aqui.
Tente este. O velho homem lidou desajeitadamente com o parafuso e a maçaneta, certificando-se de que era a medida certa. Bem, acho que você está certo. Muito obrigado. O senhor facilitou esse serviço para mim. Vou precisar de 24 desses. Melhor eu levar 30, caso eu deixe cair alguns no estrado. São para os armários no celeiro dos cavalos, e o estrado é fundo ali. Meus dedos velhos e desajeitados ficam derrubando as coisas. O pai de Sete riu. Esse era um homem adorável. Ah, eu não me preocuparia. O senhor me parece muito bem. Eu já estive melhor há tempo atrás. Estou me aposentando. Eu e minha senhora vamos viajar. Tenho prometido levá-la para visitar seus parentes no leste há anos. Agora, finalmente, estamos indo. Parecia que eu nunca ia arranjar tempo, você sabe. Mas agora estou pronto, e ela também. Com certeza, mulher paciente. O que eu mantenho assim tão ocupado que não pode ir? Sou capataz no ramo dos Wilson há anos. Um bom trabalho, não tenho o que reclamar. Paga bem. Tem muitos homens confiáveis que fazem um bom trabalho. Tem que manter os olhos neles, você sabe. Mas são um grupo que trabalha duro e são honestos. O patrão diz que detesta ver-o ir embora. Diz que tenho mantido bem o lugar por anos, mas ele tem um bom palpite sobre a liderança de um homem que ele tem para me substituir. Diz que ele encontrou o homem e que se sente muito bem com o que viu. Ele diz que ele tem a melhor recomendação que alguém precisaria. A recomendação do filho do homem. Bem, melhor eu ir. A esposa fica triste se fica me esperando para o jantar. Grato por sua ajuda. O pai de Sete ficou mudo. Era como se um grande peso fosse tirado dele. Ele puxou o cartão dobrado do seu bolso e alcançou o telefone. Nesse mesmo momento, da árvore, do balanço, arrepios de emoção percorreram todo o corpo de Sete. Ele abriu os olhos, percebendo que a corda tinha parado de balançar e que ele estava pendurado bem no meio do rio. Cara, estou me deixando levar por essa coisa de sonhar. Ele deixou-se cair na água e caminhou até a margem. O bem-estar é abundante. Sete ouviu a voz de Salomão em sua cabeça. O bem-estar é abundante. Capítulo 38. Nós fizemos isso. Sara acordou sentindo-se muito melhor. A sensação ruim passou durante a noite, e enquanto descia a escada da frente, sentia-se renovada e revigorada. Esse é um lindo dia, pensou Sara quando começou a caminhar para a escola. Olhando à frente, ela pôde ver alguém em pé bem no meio do cruzamento. Ela abriu um largo sorriso quando reconheceu Sete, e quando ele viu Sara, foi correndo até ela. Sara não podia entender o que ele dizia enquanto corria, mas o que quer que fosse eram boas notícias. Ele vinha meio correndo, meio saltando e gritando. E então Sara começou a ouvir suas palavras. Sara, você não vai acreditar. Você não vai acreditar. Ele vai pegar o emprego. Nós vamos ficar, Sara. É um milagre. Salomão estava certo, Sara. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Sara deixou cair sua mochila na calçada e ambos juntaram os antebraços e pularam juntos gritando. Nós fizemos isso. Nós fizemos isso. Um vizinho saiu da garagem e dirigiu lentamente, passando por eles de boca aberta, espantado e com um divertido interesse pela demonstração de alegria deles no meio da rua. Eles riram. Acho que estamos parecendo esquisitos, disse Sete. Se ele soubesse, Sara riu. Uns gansos grasnaram, voando acima deles. Sara e Sete olharam para cima. Um magnífico bando de gansos voava numa perfeita formação em V, e quem acompanhava atrás era ninguém menos que Salomão. Sara e Sete gritaram de prazer. Salomão quebrou a formação e desceu espiralmente até Sara e Sete. Salomão, o que você estava fazendo com o bando de gansos? Bem, é o encontro mais provável do que eu com vocês, Sara e Sete, meus bons amigos sem penas. Sara e Sete riram. Eu sempre quis saber como isso seria. O que, Salomão? Voar em formação. Corujas não fazem isso, vocês sabem. Eles riram novamente. Bem, vejo vocês mais tarde. Tenho muito que praticar, disse Salomão levantando o voo. Eles são muito rígidos, vocês sabem. Esses gansos, eles adoram precisão. Até mais, Salomão. Nos vemos na nossa casa da árvore? Estarei lá, retornou Salomão. Estarei lá.